Desmaia pelo espírito Shaolin. Universalidade. Simão, o Zelote, é o mesmo Simão, o cananita, que aspirava por muita liberdade. Queria ser livre e tornar seu país também livre, já que carregava o peso da águia romana. Simão, o Zelote, alimentava ideias grandiosas. Chegava a pensar na universalidade dos homens e das coisas. Tinha mente avançada em relação à época em que vivia e não consentia em ser escravo de raça nenhuma. Não gostava de partidos porque, como o nome indica, deve viver à parte. Havia abraçado o partido de Judas, o Galileu, porque seu programa pregava e dava esperança à socialização de valores e à universalidade dos seres humanos. Havia direitos e deveres para todos, mas, mesmo assim, quando os companheiros começaram a querer obter vantagens pessoais, escapuliu das fileiras, por não ser esse o seu ideal, por não ser essa a sua ardência do coração. Havia criado seu próprio slogan que consistia em unificar os bons valores para universalizar os homens. Começou a andar sozinho. Os companheiros que por vezes arranjava tinham ideias estreitas e o egoísmo gritante logo se mostrava em suas ações. Não tinham empenho na solidariedade sem que o comércio entrasse em cogitação. Isso maltratava o velho soldado da justiça. Zelote, certo dia, resolveu andar, mesmo sem rumo, ao invés de ficar na Galileia remoendo ideias e mastigando pensamentos irrealizáveis. Partiu sem destino, anda para aqui e para lá. Distraiu-se com pessoas estranhas e sempre levou vantagem pela cultura assimilada em muitas escolas e em companhia de personagens que conhecera no arrojo da política. Gostava de saber sobre a história do mundo e das pessoas, e não tinha preguiça de perguntar e responder. Chegou a Belém de Judá, gostou da aldeia e ali se instalou, conversando com pessoas já ambientadas na comunidade. Chegou à casa onde Maria se instalara com Jesus, nome já bem comentado nos arredores como futuro profeta. Conversou com a mãe do Nazareno e indagou sobre o seu nascimento, que constituíra uma espécie de mistério. Maria confirmou como se deu o fenômeno da vinda de Jesus, o anunciado do anjo, a intenção de José, seu marido e etc. Simão, meditando, pediu licença para ficar mais um pouco, não havendo objeção a isso. Daí a pouco entraram na casa 2 rapazes de fina disposição física, cujas identidades se faziam visíveis, conversando animadamente sobre as leis, de modo a interessar ao Zelote. Ao avistarem Simão, deram-se a conhecer como sendo 2 primos, Jesus e João Batista. Maria passou a servir algo que lhes restituísse as forças físicas, e o cananita serviu-se do alimento no meio deles, já familiarizado com os assuntos. Nessa ocasião, colocou em pauta seus ideais de uma paz única, o que fascinou os 2 rapazes. Simão
se dirigiu a João, que parecia mais dado a conversas. Moço, o que achas da política romana que oprime os sofredores, mesmo que estes não pertençam à sua raça? Dos políticos que lutam somente para beneficiar certo grupo de pessoas, não logrando êxito por não procurarem a consolidação da verdadeira justiça. Por que não encontramos pessoas que se unifiquem em uma só ideia para que ela cresça e seja o bem de todas as criaturas? Jesus, de lado, perpassou os olhos límpidos e ternos pelo antigo revoltoso e caiu no silêncio. João, notando o impulso daquele coração para a liberdade de todas as criaturas e para o bem comum, sem que sua inteligência encontrasse apoio nas ideias humanas, respondeu com sabedoria: Meu Senhor, essa luta é antiga, já vem desde o início do mundo. Desde a criação dos seres humanos que o bem esforça-se para tomar corpo na vastidão do mal que ainda domina a humanidade. Mas nós cremos que o tempo, sendo força do Pai Celestial, como o sopro da natureza, passa após difíceis processos a dominar esse mal e a transformá-lo em disposições valiosas que a ignorância procura desperdiçar. As tuas intenções são valiosas e, pelo que dizes, estamos quase em coerência contigo. Mas nunca é bom que arranquemos frutos verdes para estômagos delicados. Nós temos ideais elevados, mas isso não é o bastante. Precisamos saber onde e quando lutar por eles. Nós temos forças suficientes. No entanto, temos de descobrir quando e onde executar nossos programas da vida e do espírito. Nós temos conhecimentos acima da humanidade. Todavia, em muitos casos, haveremos de conversar da mesma forma que ela, para não confundir seus raciocínios, até que chegue a hora de deixarmos o sol da verdade brilhar nos corações que anseiam pela libertação. Quanto às velhas raposas, irão cair nas suas próprias armadilhas. O antigo discípulo de Judas, o Galileu, estava boquiaberto ao tomar uma lição daquela e ao escutar coisas tão reais, aparentemente impossíveis de serem ditas por um rapaz de tamanha simplicidade. João Batista, sem dar tempo para o diálogo, falou inspirado: Meu Senhor, não percas tempo com revoltas nem com transformações fora de momento. Volta para tua terra e lá espera. Espera, mas nunca de braços cruzados. Espera lutando contigo mesmo, enriquecendo as possibilidades que sabemos possuires. A hora da guerra chegou, mas da guerra interna. A de fora, entrega a Deus, que sabe como convidar-te para a liberação da humanidade. João calou-se.
voltando à sua habitual humildade. Jesus contou algumas histórias que conhecia sobre outras nações do mundo e como a presença de Deus em todas elas se revela sempre. A força da dicção no falar impressionara de modo extraordinário a Simão. No outro dia, o Zelote partiu com destino à Galiléia, com o coração e a inteligência cheios de esperança e fé. Encontrara o que queria. A diferença é que queria para logo, de qualquer modo, se fosse possível, até pela violência, o que não era aconselhado pelos 2 missionários da vida que Deus colocara na terra. Quando Jesus Cristo encontrou Simão, o Zelote, e o chamou para o seu apostolado, logo ele reconheceu o Senhor e lembrou-se muito das palavras de João Batista, sedento de corpo e alma para a realização do seu grande ideal. Em Betsaida, o cananita escutou a prece da noite, feita por André, irmão de Pedro, pedindo ao Pai Celestial a justiça e a paz para todas as criaturas da terra. Levantou-se, sem acanhamento, o ex-político da Galiléia e falou com veemência a Jesus: Mestre, o que queres dizer, no sentido maior, com o nome de universalidade, e como deveremos emendar essa ideia diante de nossos irmãos da terra? O mestre com proeminência falou enternecido: Simão, que Deus te abençoe, meu filho. Que as tuas ideias sejam livres em todas as direções, para se juntarem com outras da mesma cordialidade, unificando-se em um todo de luz, para que iluminem com maior profusão. Jesus, lembrando-se da primeira vez em que se encontrara com Simão, o cananita, na casa de Maria, sua mãe, em companhia de João Batista, agradou-se em recordar. E a ternura se expressou em seu olhar e aqueceu o seu verbo que explicou o seu maior ideal. Simão, todas as leis de Deus são universais. Quando o egoísmo se revela em uma pessoa ou em uma comunidade, é porque foram esquecidos os preceitos da divindade. O que falamos, pensamos e fazemos deve estar relacionado com o todo, com o interesse coletivo, porque se cada um de nós é uma peça na engrenagem total, a desarmonia de um fez todos sofrerem as consequências. Cada pessoa é, por assim dizer, a continuação da outra. Nos ditames da lei, trabalha para que a tua liberação se dê em primeiro plano, mas não te esqueças de promover, desde que preparado, a liberação dos outros, entendendo o momento exato da vontade de Deus. Nós estamos aqui em perfeita unidade com o Senhor do Universo e a Ele entregamos nossa vida sem pensar nas consequências, desde que sejamos acionados por Ele.
Toda ideia de luz atrai uma força compatível. Toda intenção das trevas escurece as realizações. Se queres ser cidadão universal, o que também é o nosso ideal, ajuda a todos sem distinção e não cobres de ninguém o bem que fizeste. Perdoa todas as ofensas, sem que a lembrança do mal atinja a vaidade e o orgulho. Faz da caridade um dever que aprimora todas as tuas faculdades de servir, e nunca procures saber se o beneficiado está à altura de receber a tua assistência. Ama sem pensar que alguém é obrigado a te devolver amor em troca. E espera em Deus que Ele te dará o que mereces, sem imposição da tua parte. O mestre silenciou e Simão ficou embevecido com a filosofia divina exposta por Jesus, que continua com suavidade. Meu filho, é do nosso agrado que sejas cidadão universal, para que as ideias de luz tomem corpo na tua mente e se tornem sóis de amor. Terminou com um sorriso incandescente de ternura e saiu em busca do ar fresco da madrugada. Pedro e Tiago o acompanharam mais de perto, sorrindo também. Que Jesus nos abençoe.